Olá, irresistíveis! Vocês sabiam que o líder Josué, no final da sua vida, fez assim uma das declarações mais impactantes que você pode pensar em escutar? Chamando assim o povo para tomar uma decisão final sobre a sua fé. Essa chamada dele ecoa até hoje, nos convidando a refletir sobre as nossas escolhas e as nossas alianças espirituais. Aqui neste capítulo que a gente vai ler juntos, né? Nós encontramos um convite à renovação da aliança com Deus. Relembrando assim todo o cuidado do Senhor, desde a promessa a Abraão até a conquista da terra prometida. Será que você está pronta para seguir o exemplo de Josué e fazer a mesma declaração que ele fez? Eu tô. Vem comigo, enquanto a gente mergulha nesse capítulo, que vai nos ensinar sobre fidelidade, escolhas e legados. Não perca essa oportunidade de aprender mais e se inspirar, né, na palavra de Deus. Vamos embora? Então deixa o seu like e ao final eu vou te lembrar de compartilhar com alguém que você ama, tá bom? Então vamos abrir a nossa Bíblia no último capítulo de Josué, no capítulo 24. Pega lá a sua Bíblia e a gente vai ler nesta daqui, a Bíblia Viva, porque é bem fácil de todo mundo entender. Então vamos embora? Se você ainda não pegou, dá um pause aí no vídeo, vai lá, pega para você acompanhar a leitura, isso é muito importante. Então, último capítulo de Josué. Depois Josué convocou todo o povo de Israel para comparecer diante dele em Siquém. O povo e todos os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais foram convocados e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué dirigiu-se a todo o povo dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Antigamente, os primeiros pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam a leste do rio Eufrates e serviam a outros deuses. Mas eu tirei o seu pai Abraão daquela terra, além do Eufrates, e o conduzi à terra de Canaã, a qual ele percorreu. Também dei a ele muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei o território que fica ao redor do monte Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e por meio deles lancei pragas terríveis sobre o Egito. Depois tirei o meu povo de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram ao mar e os egípcios vieram atrás, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. Israel clamou a mim e eu pus escuridão entre os israelitas e os egípcios e lancei o mar sobre eles, que os cobriu. Vocês viram o que eu fiz. Então, vocês viveram muito tempo no deserto. Depois eu os trouxe à terra dos amorreus, no outro lado do Jordão. Eles guerrearam contra vocês, mas eu dei a vocês a vitória. Eu os destruí diante de vocês e dei a vocês a terra deles. Então Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, se preparou para guerrear contra Israel e pediu a Balaão, filho de Beor, que amaldiçoasse vocês. Mas eu não quis dar ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz com que ele abençoasse vocês. Dessa forma, livrei Israel das mãos dele. Então vocês atravessaram o rio Jordão e vieram a Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês, assim como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Cada um desses povos lutou contra vocês, mas eu os entreguei a vocês. Eu causei pânico a eles para expulsarem os amorreus com seus 2 reis. Não foram a espada e o arco de vocês que lhes deram a vitória. Dei terras em que vocês não trabalharam e cidades que não foram construídas por vocês. E vocês moram nelas. E se alimentam das uvas, do azeite e azeitonas e vocês não plantaram. Agora, temam ao Senhor e sirvam a Ele com sinceridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus pais adoravam quando eles viviam para lá do rio Eufrates e no Egito, e sirvam somente ao Senhor. Se, porém, vocês não desejam obedecer ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses falsos dos seus pais do leste do Eufrates, ou aos deuses falsos dos amorreus em cuja terra hoje habitam. Quanto a mim, ouçam bem, eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: nunca abandonaremos o Senhor, nunca serviremos a outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que libertou os nossos pais da escravidão do Egito. Foi Ele que realizou grandes milagres diante dos olhos de Israel. Foi Ele que nos protegeu durante a nossa viagem pelo deserto e que nos guardou quando passamos pelas terras dos nossos inimigos. Foi o Senhor que expulsou os amorreus e os outros povos que viviam nestas terras. Sim, nós também escolhemos servir ao Senhor. Somente Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso. Ele não perdoará a rebeldia e os pecados de vocês. Se vocês abandonarem o Senhor e servirem a deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e os destruirá, apesar de todo o bem que tem feito a vocês. Mas o povo respondeu a Josué: nós escolhemos servir ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas do que vocês mesmos disseram. A escolha é de vocês. Vocês resolveram obedecer ao Senhor. Sim, afirmaram eles, somos testemunhas. Josué disse: então joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e obedeçam de coração ao Senhor, o Deus de Israel. O povo respondeu a Josué: sim, nós vamos servir e obedecer ao Senhor, o nosso Deus. Josué fez um acordo com o povo naquele dia, em Siquém, levando o povo a assumir um compromisso e a manter um contrato permanente e obrigatório com Deus. Josué registrou a resposta no livro da lei de Deus. Depois tomou uma grande pedra e a ergueu debaixo do carvalho que havia ao lado do tabernáculo do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: esta pedra nos será por testemunho. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Portanto, ela será testemunha para depor contra vocês, caso não cumpram a palavra. Josué mandou então o povo para casa, cada um para a terra que havia recebido. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu, aos 110 anos de idade. E ao enterrarem na propriedade que tinha recebido por herança, em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, no lado norte das montanhas de Gaás, Israel foi obediente ao Senhor. Durante toda a vida de Josué e dos anciãos que ainda viveram muito tempo depois da morte de Josué e que tinham sido testemunhas pessoais dos maravilhosos feitos do Senhor em favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados no lugar que Jacó tinha comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno ficava dentro do território das tribos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão. Ele foi enterrado na região montanhosa de Efraim, em Gibeá, cidade que tinha sido dada ao seu filho Finéias. Terminamos de ler o último capítulo de Josué. O discurso dele, que ele fez ao povo de Israel, que reuniu as tribos em Siquém para relembrar a fidelidade de Deus na história, desde os patriarcas, passando pela libertação do Egito, atravessando o Jordão, a conquista de Canaã. Ele fez um histórico. E aí Josué desafiou o povo a fazer uma escolha bem clara. Escolham hoje a quem irão servir. E o povo respondeu reafirmando a sua aliança com Deus, né? Aí ele fez um memorial para registrar a aliança em um livro e colocou uma grande pedra como testemunho. E o capítulo termina com a morte dele aos 110 anos de idade. Que bênção! Refletindo a sua vida de fidelidade e uma liderança assim exemplar, né? Aí eu assim fico pensando o que a gente pode tirar de lições para a gente poder aplicar na nossa vida hoje deste último capítulo. Eu adoro a declaração de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Porque isso nos ensina que as nossas escolhas espirituais não afetam apenas a nossa vida, mas também assim, o legado que a gente deixa para novas gerações, futuras gerações, porque as escolhas têm futuras eternas. Josué também relembra tudo que Deus fez por Israel, mostrando assim a gratidão e o compromisso. Isso faz com que a gente lembre que a fidelidade de Deus é a base da nossa confiança. E Ele nos convida a lembrar das conexões que Ele sempre faz na nossa vida. E aí teve a renovação da aliança, né? Lá em Siquém. Nos desafiando a renovar o nosso compromisso regularmente com o Senhor, reconhecendo o domínio dele sobre a nossa vida. Josué liderou pelo exemplo, mostrou coragem, fidelidade e um compromisso até o fim da vida dele. Isso nos chama atenção para a gente também ser consistente em nossa vida. Ele só foi diferente de Moisés em uma coisa, que não está escrito aqui, mas eu observei que ele não fez um líder para dar continuidade a essa jornada, como ele foi um líder que deu continuidade a Moisés. E aí a gente vai ver as consequências disso nos próximos livros, no futuro breve, que a gente vai estudar. Vamos agora, sim, refletir sobre esse último capítulo, antes da gente entrar no próximo, para a gente ver o quanto a gente aprendeu aqui, né? O quanto a gente tem recebido de Deus em todos esses capítulos, coisa incrível. E a minha primeira pergunta, diante da pergunta de Josué, é: quem você escolherá servir hoje? Qual é a sua resposta prática para o seu dia a dia? Não só da boca para fora, mas para fazer acontecer. Pensa nisso. Existem áreas na sua vida que você ainda precisa renovar a sua aliança com Deus? Quais são essas áreas? Anota. E também a gente pode assim pensar também: como é que o exemplo de fidelidade, de liderança de Josué pode inspirar a sua caminhada, tanto cristã quanto profissional, familiar, pessoal, sua vida em geral? Pensa nisso. Vamos começar agora com o Pai? Ai, Pai, graças te damos por mais um livro concluído, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Leva-nos, Pai, além. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Pai, eu faço minhas palavras de Josué neste livro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obrigada, Deus. Por favor, não deixe que ninguém se perca. Eu te amo. E nós oramos em nome de Jesus e Yeshua HaMashiach. Amém e amém. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com alguém que você ama e que precisa ouvir a palavra do Senhor. Estamos chegando ao final dos tempos. A porta vai se fechar. E não tenha, sabe, a dor no seu coração, o arrependimento de não ter levado a palavra para alguém que precisava ouvir disso. Amanhã tem mais. Amanhã a gente começa o livro de Juízes, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos em frente, recebendo cada dia mais entendimento, mais informações, mais sabedoria que vem diretamente do Senhor, para a gente trilhar o caminho de volta para casa. Beijo no seu coração. Fui. Tchau. Até amanhã. Amanhã tem mais.